Olá, olá, muito boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui para a nossa sessão em direto, um espaço que queremos de partilha de ideias, de opiniões, de esclarecimentos, de sugestões e, no fundo, termos aqui um diálogo aberto sobre aquilo que preocupa os nossos fregueses, daquilo que é a vida da nossa comunidade, da nossa freguesia, e aproveitarmos este espaço exatamente para podermos também partilhar convosco algumas das atividades que têm vindo a ser desenvolvidas na nossa comunidade. Como habitualmente fazemos, nós teremos sempre o período de respostas a questões que ficaram pendentes na última sessão, que foi uma sessão bastante participada e não tive a oportunidade de dar os esclarecimentos a todas as questões que foram abordadas e, baixar aqui um pouco, e também depois, aliás, dizia eu, depois teremos sempre um espaço de perguntas para podermos conversar um pouco e no final algumas notas relativamente a temas que importa sublinhar e salientar. Pois bem, então, sem mais demoras, percorrendo aqui as diferentes intervenções da sessão anterior, o Jonathan que nos deixa uma questão, aliás, há aqui várias questões relativamente à contentorização do lixo, mas no caso do Jonathan está relacionada à questão sobre a necessidade de arranjar contentores que estão danificados na rua António Feijó, salienta que já ter feito reclamações relativamente a isto, portanto sinalizadas ocorrências relativamente a isso, e também sugere a colocação de contentores semi-enterrados para esta zona. Bom, Jonathan, muito obrigado pela sua questão. Dizer-lhe, em primeiro lugar, que nós fizemos um levantamento dos contentores que estavam danificados na freguesia e remetemos-lo para os SMAs com a perspectiva de virem a ser reparados brevemente. E sabemos que há um plano de intervenção por parte dos SMAs, um plano de médio prazo, para que nos sítios onde é possível possa existir de facto a intervenção e colocação de contentores semi-enterrados, aliás, como já aconteceu em diferentes locais da freguesia e que tem vindo a ocorrer um pouco por todo o concelho. A Sandra Lopes, que também sobre a contentorização diz que reside na António Gomes Rocha, portanto na Avenida Capitão António Gomes Rocha, em Montabrão, e que o contentor foi colocado junto à estrada em cima do passeio e que dificulta a abertura do mesmo, pois ele não está direito e agora tem o pedal partido. Sandra, tal como frisámos há pouco relativamente à questão do Jonathan, esta situação também está reportada nesse levantamento que foi realizado por nós. E já agora dar-lhe também nota, Sandra, que a sua rua, a Avenida Capitão Gomes Rocha, será alvo de uma intervenção, de uma requalificação, juntamente com a Rua Pedro Escobar, cá em cima, onde haverá a criação de uma bolsa de estacionamento e depois a avenida em si também será intervencionada e a contentorização será semi-enterrada no decorrer dessa obra. A Linda Ferreira Chantre, que nos deixa aqui várias questões, uma delas relacionada com um candeeiro que está fundido há algum tempo e que, portanto, existe um candeeiro que está fundido há anos e retiraram os contentores de lixo pequenos, o que faz com que as pessoas coloquem muito lixo no chão. A colocação de alguns caixotes de lixo pequenos e caixotes para dejetos caninos seria muito importante, conjuntamente com o arranjo do candeeiro público. A Linda não sinaliza aqui qual é a rua que está, mas os serviços tiveram aqui a oportunidade
de validar a sua ocorrência, que nos reportou, e nós já solicitámos para a sua rua 5 intervenções de candeeiros, e portanto vamos fazer novamente esse pedido de reforço junto da EDP, e vamos também validar esta questão do lixo. O Pedro Elias, que salientou a contentorização na rua Damião de Góes, que o caixote estava danificado. Pedro, obrigado pela sua nota, já sinalizámos e já reportámos ao SMAS. A Paula Simões, a mesma situação, mas para a esquina da rua direita com a rua da Milheirada, que nos sinaliza que a contentorização está danificada, e já reportámos igualmente. A Ana Marques nos deixa aqui também uma referência sobre a contentorização na rua Bartolomeu Dias, que está danificado, e portanto origina depois a dificuldade na colocação dos contentores, portanto, do lixo, perdão, dos sacos do lixo. Ana, obrigado pela questão, já sinalizámos junto dos SMAS relativamente ao estacionamento na rua. Bom, ali na Bartolomeu Dias não dá para fazer alterações de grande relevo, mas relembro, como disse há pouco à Sandra Lopes, um pouco mais acima, e que poderá ajudar aqui na conjugação dessa zona, haverá uma bolsa de estacionamento com cerca de 70, 80 lugares, que também será importante. O Hugo Flaco, que questiona-nos sobre a contentorização na Alda Nogueira, desapareceram, portanto, Hugo, obrigado, nós também já sinalizámos isso e já pedimos esclarecimentos relativamente à retirada dessa contentorização numa zona, enfim, um pouco complicada. O Tiago Cosmes, mudando de tema, agora passando para a questão das árvores e das podas de árvores. O Tiago Cosmes pergunta-nos que na Praceta, diz-nos que na Praceta Castelo Falcão há necessidade de poda de árvores, e já foi pedido o corte dos plátanos que existem nessa mesma praceta e que chegam ao 7º andar. Dizer-lhe, Tiago, em primeiro lugar, faz aqui várias questões, vamos começar por essa, que nós já abordámos a divisão de espaços verdes relativamente a essa matéria. A informação que nos deram é que em 2019 houve uma intervenção na praceta relativamente à poda de árvores, e que o corte e o abate de árvores tem que ser, tem que haver um fundamento e uma justificação, doença da espécie, etc. E portanto não poderá ser feita o abate da árvore de forma tão leviana, e portanto é uma matéria que a Câmara tem estado a acompanhar, e nós também, e estaremos atentos a essa situação. Sobre portanto, relativamente às árvores, isto nós vamos voltar, Tiago, a reforçar a necessidade de podar as árvores, uma vez que já passaram essencialmente 2 anos, e portanto agradecer esse seu contributo. Fala-nos também da questão do lixo e da falta de iluminação, mas decorrente das árvores. Portanto, Tiago, vamos então, junto da divisão de espaços verdes, ver se é possível ainda fazer a poda dessas árvores neste período até março. O Aguinaldo Ferreira, que nos fala sobre a necessidade de podar árvores na Praceta dos Reformados, que já pediu também poda de árvores nessa zona, e portanto a informação que temos é que essa zona foi intervencionada em 2019 e portanto estará certamente já sinalizada. Normalmente as podas de árvores têm
um espaço temporal de cerca de 2, 3, 4 anos de intervalo e, portanto, Sr. Aguinaldo, teremos a oportunidade também de acompanhar essa questão. O Paulo Barão, que nos falou na última ação sobre o Pilarete na Rua Pedro Escobar. Paulo, dar-lhe nota que nós em junho de 2020 fechámos essa intervenção e, portanto, aquilo que temos de informação é que foi colocado e que foi retirado e vamos novamente colocar novo Pilarete. O João Moraes pergunta-nos para quando a limpeza das árvores na zona da mata, nas traseiras da Junta de Freguesia, para quando um caminho que liga as traseiras da Junta à Coronel Melo Antunes e para quando a limpeza do mato nas traseiras da Junta. Bom, João, relativamente à questão da mata de Quinta das Flores, começando pelo caminho, está a ser feito pelo município um projeto para fazer essa ligação com a iluminação pública e de forma a garantir que há uma transição entre a Ribeiro Spínola e a Coronel Melo Antunes, que é um caminho que as pessoas utilizam com alguma frequência nas condições de segurança necessárias do espaço. Também foi, já agora não questiona, mas adiciono-lhe essa informação, foi aprovado no âmbito do orçamento participativo, foi votado, uma das propostas mais votadas no âmbito do orçamento participativo, a intervenção nessa zona com a criação de um Parque Aventura, portanto também trará mais vida a esse espaço e mais dinamismo. Relativamente à limpeza do espaço, nós fizemos durante o mês de janeiro, fizemos 5 ações de limpeza, tendo sido a última no dia 27 de janeiro e, portanto, temos tido o cuidado de manter a mata com uma periodicidade 1 a 2 vezes por semana. Nesta altura de inverno, no verão aumentamos a cadência, mas, enfim, sendo uma zona movimentada, limpamos hoje, amanhã já estará sujo, mas deixamos aqui um agradecimento à sua nota para podermos efetivamente poder pensar em aumentar a cadência de limpeza do espaço. O Eduardo Silveira, que nos faz a pergunta sobre sobre o espaço atrás das vivendas na Rua José Fernandes, onde há um conjunto de hortas clandestinas, onde fazem queimadas. Eduardo Silveira, essa situação já está devidamente sinalizada junto da Câmara e da Polícia Municipal. Temos feito várias insistências no sentido de ser averiguada e fiscalizada essas queimadas e, portanto, temos insistido com essa matéria, até a data ainda sem nenhum resultado prático, mas manteremos essa pressão junto da Polícia Municipal, que é quem tem competência para fiscalizar essas situações. O Henrique e Nídia Simões perguntam-nos porque não se fazem ilhas subterrâneas para a colocação do lixo. Portanto, vamos a falar dos contentores semi-enterrados. Principalmente, e presumo que depois pela pergunta, porque é que só existe um ponto de contentorização no final da Avenida Afonso Costa. Bom, Henrique, tem vindo a acontecer, como eu referi ao início, tem vindo a acontecer que a Câmara tem, no âmbito das intervenções que vai fazendo, tem conseguido, juntamente com os SMAs, introduzir contentorização semi-enterrada. Por vezes não é compatível, porque são entidades, são processos diferentes e portanto, acaba por não se aproveitar essa obra. Mas, no fundo, há a intenção e há a médio prazo e de uma substituição gradual por parte dos SMAs nos locais onde é possível haver essa substituição dos contentores à superfície para uma contentorização semi-enterrada. A contentorização semi-enterrada equivale ao dobro de um contentor à superfície, portanto são soluções muito mais interessantes.
Há alguns sítios onde isso já acontece, onde isso é possível acontecer, há outros que nem tanto. No caso, por exemplo, na Avenida Afonso Costa, no final era para ser dessa forma, mas ali está uma conduta por baixo que impede que se faça o buraco e, portanto, ficará na mesma com contentorização semi-enterrada. Ao início da Afonso Costa tem ali um contentor, não tem os ecopontos e, portanto, teremos que ver com os SMAs onde é que é possível colocar. Há umas métricas para a colocação da contentorização na via pública e, portanto, teremos a oportunidade também de validar isso junto dos SMAs. E obrigado, Henrique, pela sua questão. Manuel Matos faz a mesma pergunta, portanto, Manuel, penso que tenha respondido à questão. O Carlos Violante deixa-nos aqui a nota que na Praceta Mário Botas existem carros velhos a ocupar espaço. Bom, Carlos Violante, há aqui, os carros podem ser velhos, mas estarem em circulação, ou podem ser velhos por estarem em abandono. Nós não temos nenhum registro de viaturas abandonadas nesse local. Nós iremos até essa praceta para tentar perceber se efetivamente há sinais de evidência de abandono. Se não houver, aquilo que pedimos, Carlos, uma vez que conhece bem a praceta, e é para isso também que estas sessões servem, é que possam sinalizar, usando a nossa aplicação do Meu Bairro, nossa plataforma, por forma a nós depois reencaminharmos para a Polícia Municipal, ou, se o Carlos entender, fazê-lo diretamente. A Maria João Carrola, que nos sinaliza a questão relativamente aos semáforos do Aldi, portanto, no cimo da Joaquim Luís, que abre ao mesmo tempo para quem vai virar e para quem vai em frente, e que tem, na sua ótica, já tem havido muitos acidentes. Mas eu não conheço nenhum acidente recente que tenha existido nesse local. Admito que sim, mas não tenho essa informação. E passo por ali com alguma frequência. No entanto, iremos ver com a Câmara, com a Divisão de Trânsito, o que é que dali pode ser melhorado, para que se evitem situações mais graves. O António Neves, que nos questiona sobre as obras no bairro das Flores, portanto, junto ao Portagem de Chafariz, junto ao Pingo Doce, para que aquelas... gostava de saber qual era o seu efeito, uma vez que não identifica nada em especial nessa obra. Bom, António Neves, essa obra na Praceta na Rua das Orquídeas, e depois será estendida às diferentes pracetas no bairro das Flores. Elas estão, e naquela zona, está a ser feito o rebaixamento das passadeiras, para permitir, uma vez que é uma zona com bastante população idosa, para permitir que há uma transição e circulação pedonal em maior segurança e em maior conforto, e, portanto, estão a existir rebaixamentos das passadeiras para que a transição e o atravessamento da rua seja feito em melhor segurança. Na Rua das Hortênsias está a ser feito mais estacionamento, e no bairro das Flores também, na mesma ótica, serão requalificados aqueles canteiros, rebaixando ao nível do chão, por forma a que haja uma melhor circulação pedonal numa zona onde a população é tendencialmente mais idosa. O Pedro Moreira, que nos fala aqui da Avenida Miguel Bombarda. Pedro, obrigado. No entanto, em Queluz não está fora do âmbito da freguesia de Massamá Montabrão, e, portanto, terá alguma situação relativamente a essa artéria. Terá que falar com a minha colega de Queluz Belas. O João Cabral, que nos refere que a contentorização não é funcional, uma vez que necessita, mesmo carregando com o pé, necessita sempre de pôr a mão, e pronto. Portanto, fica essa nota para podermos também dar nota aos SMAs. O Márcio Fonseca pergunta se existe alguma previsão de reabilitação da Rua Ribeiro Leitão, passeio, estacionamento.
Márcio, neste momento não está nada fechado do ponto de vista do projeto. Há efetivamente um trabalho com a Câmara no sentido de poder ser criado um projeto de requalificação quer da Ribeiro Leitão, quer da Egas Muniz, para melhorar as condições pedonais, de estacionamento, de circulação automóvel, neste caso dos autocarros, mas ainda não está nada consolidado, ainda não está nada firmado e, portanto, estamos a trabalhar nisso com o município. O Hugo Flaco, que nos pergunta sobre a carreira 105 se vai ser reforçada, como sabe, serão, digamos assim, os municípios da área metropolitana de Lisboa a redefinir todas as carreiras rodoviárias existentes na área metropolitana e no concelho em particular, e portanto haverá certamente oportunidade para analisar isso um pouco mais à frente. De momento aquilo que faremos é, que já o fizemos junto da Vimeca, sinalizar a necessidade de reforçar a carreira 105 e a 24. Ana Lúcia Santos faz aqui um comentário relativamente ao apoio que as juntas têm dado, e portanto no apoio não só relativamente aos alimentos, mas também a outras medidas que têm vindo a ser tomadas em diferentes domínios. Obrigado, Ana, também por esse comentário. O Pedro Moreira, que nos fala novamente da Miguel Bombarda, como referi há pouco, não é da nossa freguesia, é da freguesia de Queluz Belas, e portanto, Pedro Moreira, obrigado por nos seguir e nos acompanhar, mas essa artéria terá que se dirigir à freguesia vizinha, à freguesia da minha colega, que é presidida pela minha colega Paula Alves. Certamente poderá esclarecer-lhe melhor sobre a Avenida Miguel Bombarda. A Maria Luísa Leme, que nos refere sobre o parque na Avenida Afonso Costa. O parque, Maria Luísa, diz-nos que nos faltam uns bancos para a Mena Cavaqueira. Agora nós não nos podemos sentar, Ana Luísa, mas efetivamente a obra do parque ainda não está concluída, faltam algumas coisas. Deixa-me dizer que o parque foi aprovado em reunião de Câmara a designação de Parque Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, uma alusão e àquilo que foi, digamos, a pessoa de Gonçalo Ribeiro Teles, uma pessoa importante no contexto urbano e da arquitetura paisagística em Portugal, um visionário daquilo que era o espaço público, na combinação entre as diferentes dimensões do espaço público, nomeadamente a questão do verde. E, portanto, ainda não está concluída a obra, portanto, ainda faltam algumas coisas, mas está efetivamente, como diz, um parque bonito, um parque funcional, com a oportunidade também de crescer do ponto de vista das valências, mas isso vai depender da apropriação e daquilo que são as necessidades das pessoas. Sobre a Vimeca já falei. O terminal, portanto, tem a ver com o terminal, e penso que falta aqui um comentário, perdão, a Gileida Mendes, que nos refere sobre o Largo Padre Américo, em que diz que é uma tristeza morar nos prédios com jardim à frente, pois os donos dos cães, em vez de levarem os mesmos para outros locais, escolhem o mais perto de casa, muitas vezes debaixo da janela, e nem sequer se estão ao trabalho de apanhar os dejetos caninos. Já foram feitos pedidos para serem vedados a fim de evitar esta situação, mas não há solução. Seria possível começarem a pagar multas? Bom, Gileira, a questão da fiscalização e da aplicação de multas não é da competência da Junta de Freguesia, é da competência da Polícia Municipal, da própria PSP, e portanto são situações sempre muito difíceis de se tratar. Nós aquilo que
eventualmente poderemos fazer, já o fizemos isso, é alargar a nossa rede de dispensadores de sacos caninos e avaliar a necessidade aí no Lar Padre Américo para a colocação desse tipo de equipamento. No fundo é a disponibilização de sacos para que as pessoas possam apanhar os dejetos caninos e não os deixar no passeio. Obrigado a todos pelos comentários que fizeram. Entretanto, já estão aqui algumas questões e iria então passar para essa fase de podermos já iniciar aqui a nossa conversa durante algum tempo. Boa tarde, Maria Luísa Lema, ainda há pouco respondi a uma questão sua, obrigado também pela sua participação. O Ricardo Belo que nos deixa aqui então um comentário aqui para ver mais. Muito bem, então diz-nos que a Junta de Freguesia tem gasto verbas do seu orçamento em atividades periféricas, fala de questões como o pagamento de dezenas de euros na participação de prémios, o Domingão, o videomapping. Tendo em conta todas estas situações, pergunto se teria hoje optado por canalizar essas verbas para apoiar as famílias e os comerciantes, ou teria optado por manter essas mesmas opções. Bom, obrigado pela questão. Efetivamente, nós intervimos em várias dimensões. E o orçamento da Junta de Freguesia tem vários domínios. Tem o domínio da área social, o domínio da área cultural, o domínio da área da cidadania e da promoção de atividades para a comunidade. E, portanto, nós, aquilo que foram as nossas opções em 2020, foram opções tendo em vista tudo isto. Nós tivemos a oportunidade de submeter candidaturas de programas que achávamos que eram programas valorizados e que deveriam merecer a valorização e o reconhecimento, e que assim foi, e temos tido de facto ao longo do nosso mandato evidências de que assim é, que os projetos têm a sua mais-valia e que são reconhecidos por pessoas externas, e isso deixa-nos contentes, significa que estamos a desenvolver projetos que têm de facto uma mais-valia para a comunidade. Falo do orçamento participativo, que foi um dos 5 finalistas do Prémio de Boas Práticas a nível nacional. Falo dos mini-presidentes, que foi um dos 5 finalistas dos prémios a nível nacional. Falo do projeto Raízes, que foi um projeto que foi premiado recentemente para o domínio social junto dos jovens como prémio da autarquia do ano para esta matéria da juventude e do tratamento social e da intervenção social, peço desculpa. Portanto, um projeto bastante interessante. Falo também da própria Universidade de Sénior, que teve a sua valorização, mas poderia falar de Domingão, onde vimos milhares de pessoas, incluindo o Ricardo Belo, que andou a dançar e a festejar a passagem do caminhão do programa da SIC pelas artérias da freguesia, onde vimos centenas de milhares de pessoas às janelas, onde muitas delas, mais idosas, choravam porque estavam confinadas e estavam em casa, e com o confinamento, todos nós sabemos, e o Ricardo Belo, trabalhando na área da saúde, saberá melhor do que eu, quais são as consequências do ponto de vista da saúde mental para pessoas de idade e, portanto, que estão longe das suas famílias, que não podem conviver para a sua segurança. E, portanto, a alegria que foi, e aliás tive a oportunidade de partilhar isso numa Assembleia Freguesia, em que também o Ricardo Belo me questionou sobre o Domingão, mas aquilo que foi o contributo que demos à comunidade, aquilo que foram as mensagens que recebemos, aquilo que foi a ligação das pessoas à sua terra, à sua comunidade, à sua freguesia naquela tarde, são importantíssimas para trabalharmos a comunidade e não são nada acessórias, da mesma maneira que o videomapping de Natal, para celebrar um pouco de Natal, um Natal em que o Governo nos pedia para que pudéssemos seguir um conjunto de regras, para que estivéssemos confinados, para que não juntássemos tanta gente em casa. Tudo isso foi importante para trazermos um pouco do espírito natalício para a comunidade, e não podíamos ficar alheados disso, da mesma maneira que não ficámos alheados do apoio às famílias. Nós hoje apoiamos, do ponto de vista alimentar, centenas de pessoas,
quer no programa operacional de apoio das pessoas mais carenciadas, quer na mercearia solidária, quer nos projetos de farmácia solidária, quer na loja solidária. Portanto, nenhuma pessoa que nos procura fica sem resposta. Da mesma maneira que os comerciantes tiveram o apoio da Junta de Freguesia, através do programa de apoio à economia local, através da iniciativa Compra na Freguesia, onde gerou 72 mil euros de negócio. Portanto, tudo isto foram medidas que foram tomadas para as famílias, para o comércio, para a comunidade e, portanto, todas elas são importantes no seu tempo, na sua dimensão e, portanto, a cada momento nós decidimos em função da necessidade da comunidade e daquilo que achamos que é o melhor para a comunidade. Outros certamente terão outras opções, é legítimo, não podemos pensar todos da mesma forma, mas acreditamos que aquilo que fizemos foi reconhecido pela comunidade, tanto assim é que as pessoas gostaram de tudo aquilo que desenvolvemos nesse tempo. A Maria Amélia Rodrigues pergunta-nos quando é que começa a vacinação das pessoas com mais de 80 anos. Boa questão, Maria Amélia, muito boa questão, muito obrigado pela oportunidade também de podermos falar destas matérias. Como sabe, o município de Sintra definiu cinco locais para a vacinação, portanto, além dos centros de saúde, mais 5 locais, o reforço desses locais, exatamente para poder acudir às necessidades de vacinação para as pessoas com mais de 80 anos. Também, como sabemos, essas vacinas para a área metropolitana de Lisboa não estão a chegar em número suficiente. Para o concelho de Sintra, a informação que temos é de que, para o concelho, andarão à volta de aproximadamente 100 vacinas para já, mas é importante que cheguem mais vacinas e que haja depois a vacinação rápida e massiva da nossa população. As pessoas que estão agora, que são prioritárias, são as pessoas de mais de 80 anos, elas serão avisadas e comunicadas qual é que é o seu dia por via do centro de saúde, por via das equipas do agrupamento de centros de saúde de Sintra. Portanto, não vale a pena dirigirem-se a esses locais, são contactadas e agendadas as vacinações e, portanto, obrigado. Perdão, para quando é que começa? Começa já no imediato, chegaram ontem, portanto, presumo que esta semana já se inicia esse processo de vacinação. Portanto, Ana Lúcia Santos, que nos pergunta, que hoje viu uma publicação sobre infiltrações no pavilhão da escola Egas Muniz. Bom, Ana Lúcia, muito obrigado pela questão. Efetivamente é uma publicação a correr aí nas redes sociais por parte do vereador Marco Almeida relativamente a infiltrações no pavilhão da escola. Importa aqui esclarecer algumas questões. Primeiro, no processo de centralização que o Governo está a levar a cabo para os municípios e os municípios para as freguesias, há do Governo Central, do Estado Central para os municípios a transferência do setor da educação, que está a decorrer e que recentemente o município de Sintra ficou com as escolas 2, 3 e secundárias, porque até aqui só tinha as escolas primárias e, portanto, recentemente a Câmara assumiu a responsabilidade das escolas 2, 3 e das escolas secundárias. Como tem sido feito ao longo deste mandato por parte do município de Sintra, tem havido uma intervenção no parque escolar de reabilitação, de requalificação, não só dos edifícios, como das zonas envolventes, como do ponto de vista da eficiência energética, etc. E, portanto, no que respeita à Egas Muniz, no dia 26 de janeiro, na reunião de Câmara, foi aprovada a abertura
abertura de uma empreitada que visa a conservação e beneficiação dos pavilhões desportivos das escolas 2, 3 e secundárias do concelho, portanto por lotes, onde se inclui esta escola, e até, curiosamente, até é estranho, porque o vereador Marco Almeida até votou a favor dessa mesma proposta, portanto era conhecedor daquilo que a Câmara está a fazer, e agora vir aqui, enfim, serão certamente as agendas, mas efetivamente é algo que o município já tem previsto com as empreitadas de reabilitação, tal como fez nas empreitadas de reabilitação das escolas primárias, e que hoje o parque escolar tem vindo a sofrer as melhorias necessárias, e portanto é mais um passo para a sua intervenção. E voltando aqui às questões, o Carlos Valinhas, que, portanto, nos vem falar sobre a Capitão Gomes Rocha. O semáforo está variado no sentido descendente. Obrigado, Carlos, fica essa informação para podermos reportar a quem de direito. A Carmen Almeida, que queria nos dar o conhecimento de uma situação relativamente a uma senhora de idade que, devido a uma indisposição da filha, estava numa situação de ficar sozinho até a situação clínica da filha ficar melhor. Assim que eu soube, telefonei para a Junta de Freguesia e, não querendo falhar, falei com uma assistente social que estava no lugar da doutora Rita, e foi incansável e foi o motor para que tudo se resolvesse, e queria dar-lhe conhecimento e os parabéns ao doutor, bem-aja pelo trabalho, pelo vosso trabalho. Obrigado, doutor. Carmen, muito obrigado pelas suas palavras, efetivamente irei transmitir à equipa estas palavras, porque são de facto o reflexo da equipa e do profissionalismo que temos e da vontade que temos em ajudar as pessoas. E, portanto, quando há pouco alguém falava das verbas para as famílias, este é um bom exemplo de que nós mantemos total prioridade naquilo que é o apoio às famílias, o apoio a quem mais precisa. E, portanto, Carmen, muito obrigado pelas suas palavras. Irei transmitir à equipa estas mesmas palavras, para que também possam conhecer, não diria de viva voz, mas por aquilo que é o seu comentário, do trabalho que desenvolvem todos os dias. Ainda recentemente tiveram uma situação de emergência, que foram chamadas, e, portanto, a nossa equipa de intervenção comunitária, nas suas diferentes situações, tem vindo a dar nesta fase uma resposta, já dada antes, agora tem dado uma resposta ainda mais assertiva e exigente, bem como toda a equipa da Junta de Freguesia, que, com as dificuldades inerentes a uma Junta de Freguesia e à falta de alguns recursos e meios, tem conseguido efetivamente dar solução a algumas e a muitas situações que têm sido colocadas. Bernardo Batinha, que nos deixa aqui as suas boas tardes. Boa tarde também, Bernardo, e pergunta-nos, tenho que abrir aqui, e, portanto, diz-nos em primeiro lugar que dá-nos os parabéns por esta iniciativa dos diretos. O tema que coloca, que é: não aceita o meu convite para o grupo de moradores de Massamá sem censura. A minha questão tem a ver com o facto de ser um grupo de moradores, e também de Montabral, que tem o acesso dado ao grupo de moradores de Massamá, ao qual você pertence. Posto isto, acho que era de todo pertinente você pertencer a esse grupo, da mesma forma que responde a moradores num grupo, poderia responder a outros. Bom, Bernardo, eu conheço esse grupo, conheço o teor daquilo que é transmitido, e, portanto, da mesma forma que eu respondo a tudo nestes fóruns, nos fóruns que escolho, e nas redes sociais que escolho, e, portanto, há grupos onde efetivamente a preocupação é apresentar situações e sinalizar. Há outros que a maldicência não é, digamos assim, a minha
a minha praia, desculpa a expressão, e portanto também tenho o direito de escolher os grupos e pertenço a muitos grupos, por grupos onde sou bastante criticado, mas sou criticado do ponto de vista assertivo e do ponto de vista sério. Mas conheço todas essas situações, conheço o que ali é escrito e o que ali se passa, mas também tenho o direito de reservar-me a decidir sobre onde devo estar. O fórum da Junta de Freguesia é este, e portanto todas as situações devem ser colocadas aqui, tal como são nas Assembleias de Freguesia, tal como são nas reuniões públicas de junta e nestes fóruns que criámos, exatamente para aproximar as pessoas do órgão e da instituição e da figura do Presidente. O Nuno Jorge, também cumprimento, para quando a transmissão com qualidade das Assembleias, o áudio é muito mau e frequentemente não se percebem as intervenções. Muito obrigado pelo seu comentário. Nós estamos exatamente a trabalhar nisso para que a próxima Assembleia de Abril seja de facto melhor, não do ponto de vista da áudio e da própria transmissão. E portanto agradeço a sua preocupação, também a nossa preocupação. Estamos a entrar aqui num mundo novo, agora com outra forma de trabalhar e outra forma de estar, e portanto estamos a querer melhorar esses domínios onde nós hoje ainda não estamos, e portanto obrigado, Nuno, também por esse reparo que já tínhamos de facto visto e sinalizado junto do prestador de serviço que era necessário melhorarmos, e portanto estamos aqui a encontrar soluções que possibilitem uma solução melhorada para que quem está em casa nos possa ouvir e ver com uma melhor qualidade. A Emília Branco que nos pergunta se está contemplada a contitorização de semi-enterrados na Parceta de Virgílio Machado em Montabrão. Emília, não tenho presente todos os locais onde está prevista a contitorização semi-enterrada. Fizemos uma visita ao local com os SMAS na Parceta Professor Virgílio Machado, como um dos locais onde poderia existir a contitorização semi-enterrada, porém não tenho presente todos os locais, irei saber e depois transmitiremos à Emília essa informação. Aquilo que muitas vezes acontece é, depois da sinalização, há a validação do cadastro daquilo que são as infraestruturas que estão no subsolo, e há locais onde é possível fazer essas intervenções, e depois as intervenções são feitas e enquadradas num âmbito, uma empreitada um pouco maior, ou especificamente para essa questão, e terei o cuidado de ver isso e de depois lhe transmitir em concreto se está contemplado, se está previsto e se não há nenhum inconveniente nessa praceta. Obrigado, Emília. O Viegas Simão, que nos deixa aqui os seus cumprimentos, diz-nos então que deixa-nos aqui algumas sinalizações relativamente à plataforma, portanto ao site do cartão freguês, que tem a ver com alguns bugs existentes, entre a localização dos comerciantes no mapa está errada. Isso já foi corrigido, demos nota disso e entretanto já corrigimos. A recuperação de password não funciona, estou a aguardar desde o dia 6 de dezembro. Ok, vamos ver isso, mas fica essa nota. Dizer que entretanto aqui já há informação relativamente à password, ainda não é possível os lojistas fazerem o login, por isso é que não consegue recuperar a password. Estamos aqui a aguardar que seja corrigido um bug para podermos ter a possibilidade dos lojistas fazerem o login. E sobre a localização das lojas, essa questão já foi revista. Hoje, se for lá, já identifica em concreto, ou melhor, valida que a sua loja, por exemplo, já está devidamente sinalizada
Maria Amélia Rodrigues, sobre a vacinação, como lhe referi, inicia-se já esta semana, portanto há pouco respondi-lhe isto. O António Luís Portela Santos há que filmar e enviar para as autoridades. Não sei, António, do que é que está a falar em concreto, mas obrigado também pelo seu comentário. A Helena Carmo, que nos questiona sobre se não podemos fazer nada por uns cavalos que passam dias e noites à chuva e ao frio no monte por trás do continente, mas penso que seja na Samar Norte. Bom, Helena, se não me falha a memória, não é o continente. As situações de animais que nós conhecemos são situações que estão no alto colorido, em que já houve intervenção do gabinete médico veterinário. São animais que estão chipados e, portanto, estão identificados, estão registados, estão, digamos assim, com o processo burocrático em dia, mas não sei se serão os mesmos que me está a falar. Ali a zona de Casal da Barota, não tenho conhecimento de mais nenhuma situação desta natureza, mas sabemos que há ali uma zona que tem cavalos e que já por diversas vezes houve intervenções, deu-nos várias vezes foram feitas intervenções nesse local. O Gonçalo Carvalho, que nos deixa aqui também uma mensagem de parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido na freguesia. Obrigado, Gonçalo, pelas palavras. A Maria Amélia diz que o Governo no Natal não impôs nenhuma restrição. Bom, o Governo no Natal deixou-nos um conjunto de recomendações, não é? E, portanto, efetivamente não impôs nenhuma restrição, mas deu um conjunto, flexibilizou algumas coisas. Logo a seguir, portanto, voltou a apertar o cerco para o ano novo, portanto, na quadra festiva do Natal. Houve um conjunto de recomendações que eram importantes a seguir, nomeadamente o uso de máscara no interior das nossas casas durante a ceia, estar o mínimo tempo possível sem as máscaras, reunir o menor número de pessoas de família, manter os espaços arejados. Todas estas recomendações foram, digamos assim, colocadas no conhecimento da população, portanto, para que cada um pudesse adequar os seus comportamentos como forma de garantir que houvesse um Natal um pouco diferente, mas que houvesse também um conjunto de regras. No fundo, é as regras que nós temos durante o dia: o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara na via pública e fora dela. A Emília Branco, então, que nos deixa aqui novamente uma mensagem sobre expressa o seu contentamento por esta forma de comunicar com os residentes. Obrigado, Emília, pelo reconhecimento. Já que estamos a falar de espaço público, gostaria de saber o que está a fazer para melhorar a imagem do comércio nas ruas de Montabrão, as planadas, a exposição dos produtos nos passeios, os tolos e, por último, a feira semanal, que deverá ter uma imagem mais de menos de barracas. Bom, Emília, a feira, começando ao contrário, a feira não tem barracas, são tolos colocados pelos feirantes, cada um tem o seu espaço. São 346 feirantes que nós temos na feira, 346 feirantes que nós temos na feira, cada um tem os seus toldos, e os que não têm toldos têm relotes, têm zonas, têm as suas carrinhas, e portanto a feira é exatamente isso, não é? Quanto à colocação dos produtos nos passeios, isso é a ocupação da via pública, em matéria de fiscalização por parte da Câmara Municipal de Sintra, e portanto, para que exista essa ocupação é preciso ter uma licença. Muitas vezes as pessoas acabam por não as pedir e depois são penalizadas, são fiscalizadas e são multadas. E, portanto, se houver alguma, em termos de espaço público, que está a ser feito em Montabrão, é a requalificação do espaço público. Agora, se a Emília conhece alguma situação que acha excessiva a ocupação do espaço público por parte dos comerciantes, com as planadas, com os produtos, por favor sinalize através da plataforma O Meu Bairro, que está no nosso site, e
para que possamos remeter para a Polícia Municipal e possa ser validado se há ou não há, junto das atividades económicas também, licenciamento para a ocupação dessa via pública. O Bernardo pergunta se tem conhecimento da implementação de parquímetros em Massamá. Bom, Bernardo, não há nenhuma implementação de parquímetros em Massamá. Houve uma discussão muito grande à volta disso, mas o que havia e foi o que houve na discussão pública foi um regulamento de trânsito para o Conselho que previa um conjunto de normas, não queria dizer que fossem implementadas, e o Presidente de Câmara, durante esse período de discussão pública, afirmou várias vezes, e o próprio Vice-Presidente também, que não haveria implementação de parquímetros, e portanto esse é um não assunto que já houve a consulta pública, já foi fechada a consulta pública, portanto é neste momento um não assunto. O Rogério Dias deixa-nos as suas boas tardes, dizer que é a primeira vez que está em direto. Obrigado, Rogério, por nos acompanhar. Por vezes pode acontecer não conseguir estar em direto connosco, mas pode depois, durante o dia, fica disponível esta gravação para que quem quiser mais tarde poder ver e questionar, fazer as suas perguntas, que ficam depois disponíveis para eu responder na sessão seguinte. Bom, estamos mesmo a terminar, ainda tenho aqui algumas questões. A Maria Luísa, que nos deixa os parabéns pela iniciativa da recolha dos equipamentos informáticos. Maria Luísa, agradeço as suas palavras, mas essas palavras são para a comunidade, são para as pessoas, para as empresas e para as instituições que abraçaram o nosso desafio, um desafio que foi lançado a todo o Conselho e que permitiu nós podermos minimizar os efeitos daquilo que é o ensino à distância para muitos jovens da nossa comunidade escolar, e portanto o agradecimento é à comunidade que soube mobilizar-se, às instituições, às associações que souberam dizer presente e aceitar o reto que lançámos para esta recolha. O Manuel Matos, que gostaria de saber se o reavivamento dos espaços que delimitam os estacionamentos na Jaime Cortesão e Afonso Costa estão a ser considerados, porque já começaram os estacionamentos. É seu belo prazer e com a falta de respeito pelos outros. Manuel, não sei o que é que quer dizer com o reavivamento dos espaços que delimitam os estacionamentos. Não sei se está a falar da marcação do lugar de estacionamento ou se está a falar de pilaretes no passeio para as pessoas não colocarem os carros em cima do passeio. Fiquei aqui sem perceber, Manuel, depois se tiver a oportunidade de voltar só a desmistificar essa questão, seria importante para melhor responder à sua questão. O João Sobreira, que nos deixa os parabéns sobre estes diretos, que não os conhecia. Obrigado, João. Venha mais vezes, já sabe, como referi há pouco, mesmo não tenha hipótese de ver o direto, ele fica disponível sempre no nosso site para ver mais à frente. A Ana Paula Pinto, que nos sinaliza uma questão relativamente à Praceta António Sérgio, em que as luzes estão quase todas desligadas avariadas, para onde pode reportar a situação. Ana Paula pode reportar diretamente na nossa plataforma O Meu Bairro, portanto, indo ao nosso site e clicando na imagem que vê no canto superior direito, que diz O Meu Bairro, para que possamos depois dar conhecimento à EDP, para que a EDP possa intervencionar na Praceta António Sérgio. A Paula Rego nos deixa aqui os parabéns sobre o esclarecimento acerca das vacinas, não tenho que agradecer, e o João Pereira, que diz então que nesse grupo, presumo que esteja a falar aos moradores sem censura, é apontado menos bom, ainda bem que é, e obrigado, por isso tenho conhecimento, tal como nos outros grupos também, e não são nada incómodos. O problema não é apontar o que menos bem está, o problema é toda a maldicência que existe à volta disso, mas não há problema nenhum relativamente a isso. Cada um tem o direito de escolher o caminho que quer seguir,
e quero sinalizar, e portanto agradeço obviamente todas as sinalizações, e que acredito não são minimamente incómodas. De facto, agradecemos muito a participação, e é por esse motivo que fazemos estes diretos e outros fóruns, porque queremos mesmo que as pessoas participem e que nos sinalizem situações e que nos apresentem soluções também para os problemas que temos na freguesia. O corpo de funcionários e de colaboradores da Junta de Freguesia não consegue estar em todo o lado, e portanto a colaboração e a participação ativa da comunidade é algo que nós nos batemos desde o primeiro dia, da valorização da participação, e portanto eu fico muito contente por isso acontecer e por haver essas questões. A questão não tem a ver com essa, tem a ver com o outro lado, a maldicência, que isso já não é um bom caminho. Mas respondendo à sua pergunta, para quando a reabilitação no edificado da Quinta das Flores? Muito bem, na Quinta das Flores Parque, como diz em baixo, exatamente. Muito bem, João, obrigado pela oportunidade de dar-lhe aqui nota sobre isso. Nós, em dezembro, levámos à Assembleia de Freguesia um protocolo com a Câmara, no sentido de termos a nosso cargo a zona do Mirador, cá em cima, portanto no Parque da Quinta das Flores, junto ao edifício da Junta de Freguesia, e para que ali seja criado uma zona de restauração. E portanto nós estamos a trabalhar no caderno de encargos para lançarmos um concurso de exploração e podermos ter ali um espaço requalificado e uma mais-valia para o parque. Na zona de baixo, portanto, na zona da piscina ou do tanque de aprendizagem e do edifício, como o João sabe, certamente, até setembro, esse espaço esteve ocupado por uma associação que tinha um projeto que era a Casa Animada, que visava dar apoio a crianças da freguesia, e portanto era um espaço que tinha sido cedido em 2001 por aí, a essa associação, que entretanto em setembro nos entregou, isto é, comunicou-nos da sua intenção de não continuar a utilizar o espaço, fruto da pandemia, fruto da escola pública já abranger muitos dos alunos e das respostas que ali eram promovidas, e portanto manifestou a intenção de deixar o espaço, e nós então decidimos solicitar à Câmara que pudéssemos ficar com todo, portanto a Junta de Freguesia ficar responsável por aquela zona que não estava. Nós só temos a zona ajardinada e o parque infantil e o campo de ténis, portanto a zona do tanque e o edifício não estava a nosso cargo. Não houve oportunidade, porque não estava ainda validado, aliás, ainda não submetemos a reunião para aprovar o protocolo semelhante ao que fizemos com o tanque lá em cima, para ser a Junta de Freguesia a ter aquele espaço, e dali queremos que seja feito um centro desportivo, e portanto até as crianças deixaram de estar no final de setembro, e portanto a partir dessa data estamos a trabalhar no sentido de reabilitar toda essa zona, aliás, como fizemos com o resto do parque. Uma última questão para a Carla Ferreira, até porque já vai longo o tempo e já temos aqui, ainda temos aqui muitas questões, e peço desculpa por isso. Vou ficar aqui na Carla Ferreira, e depois na próxima sessão retomaremos. E peço desculpa, isto uma hora acaba por ser pouco para tanta participação, ainda bem que assim é, mas se calhar ainda consigo aqui muito rapidamente. A Carla Ferreira, que no seguimento da intervenção do Manuel Matos, pressupõe que as obras ainda não terminaram, ainda não foi feito o espaço de lazer prometido, apenas 2 caminhos e colocação de árvores. Está muito bonito, mas ainda existe um espaço para colocarem máquinas de exercício e outras ideias para crianças. Recordo que o parque é para pessoas e não somente para animais. Bom, Carla, o projeto do Parque Ribeiro Teles não contemplava no seu início nenhum tipo de equipamento de lazer. Aquilo que foi sempre apresentado foi a modelação
e a criação de um parque de lazer com esses caminhos, em que ficasse em que houvesse a possibilidade depois gradualmente irmos crescendo do ponto de vista da oferta de equipamentos para a população, em função daquilo que também eram a sua apropriação e em função daquilo que eram as suas necessidades. E, portanto, é neste sentido, neste sentimento de construção coletiva, que aquele parque nasce. Ou seja, ele tem, digamos assim, uma primeira fase, que é aquela que estamos a ver. Ainda não está completa a obra, falta fazer intervenções ao nível da hidrossementeira e da melhoria do espaço verde, mas no que respeita ao resto das valências, elas não estavam nem nunca estiveram no projeto, são questões que são adicionais em função daquilo que é depois a apropriação e a vontade das pessoas para se construir, e portanto é nesse sentido que iremos trabalhar, Carla. Portanto, se tiver alguma ideia, já vi que da questão da máquinas de exercício, a criação de uma zona de manutenção, tudo isso podemos trabalhar a partir de agora, depois desta fase inicial da construção do parque. Pergunta-nos o Bernardo sobre se concorda que na placa do OP, para além do nome Presidente da Junta de Freguesia, esteja o nome do autor do projeto. Bom, Bernardo, as placas do Orçamento Participativo não têm o nome do Presidente, têm a inauguração do espaço, e que aquela proposta foi no âmbito do orçamento participativo. Há pessoas que querem, há pessoas que não querem o seu nome, e portanto nós optámos por não ter nome. Nós fazemos a inscrição da inauguração com quem inaugura, como em qualquer sítio. Aqui há inaugurações, é essa a prática comum. Portanto, nós na primeira edição colocámos a questão, muitas vezes as propostas têm um proponente, mas nascem de um conjunto de outros, que pensam de uma forma coletiva, e portanto, fruto dessa interação com as pessoas, optámos para criar aqui alguma coerência na mensagem, e portanto, havendo pessoas que não queriam estar com o seu nome numa placa, optámos por não fazer essa ligação ao proponente. Agora ele está disponível no site do OP e está disponível naquilo que é a sua proposta, e portanto é aquilo que é mais importante destacar, não tanto a questão do nome, porque para as pessoas também é algo que não querem que esteja visível. O Bruno, e vou terminar mesmo, porque já passa de uma hora, eu não gosto que passe de uma hora. O Bruno, que agradece o nosso trabalho. Obrigado, Bruno, pelas suas palavras. José Silva, que já aqui referiu sobre a iluminação na Afonso Costa, pois alguns têm base degradada com ferrugem. Obrigado pela sua sinalização. E termino com a Ana Marques, relativamente aos contentores na rua Bartolomeu Dias, que estão danificados, e que os SMAIs os deixam no meio da rua. Obrigado, Ana. Teremos essa nota em atenção, e pedindo desculpa a todas as outras questões que foram colocadas. Bem, estou aqui a correr, falta só duas. Muito rapidamente, o João Separar, que deixa-nos os parabéns sobre aquilo que foi feito no Parque 25 de Abril, ficou muito melhor. Portanto, João, não tenho que agradecer. Aquilo que fizemos foi apenas uma decoração do espaço, uma vez que ali é uma zona sombria, não cresce relva, e portanto para decorar o espaço. A Carla Ferreira, que nos fala das multas dos cães, tem que ser posta em prática. Carla, efetivamente, estamos de acordo com isso. Não há uma competência da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia não consegue multar as pessoas. Tem que ser a Polícia Municipal ou a própria PSP. Diz-nos a Emílio que relativamente à feira, que é necessário dar outra imagem, é uma atividade útil, temos que ser mais agentes nessas bancas, nos toldos.
mesmo sendo eles amovíveis. Bom, teremos que ver, Emília, obrigado pela sua sugestão, teremos que ver, juntamente com os feirantes, o que é que se pode fazer relativamente a isso, e obrigado a todos pelas participações. Muito brevemente aqui algumas notas sobre aquilo que vai acontecendo na freguesia. Portanto, a Câmara, como eu referi ao início, a Câmara Municipal vai investir nos pavilhões desportivos escolares das escolas 2, 3 e secundárias, portanto, no fundo, seguindo aquilo que tem sido feito desde 2018 na melhoria do parque escolar. Finalizámos finalizámos a campanha de doação de equipamentos informáticos com a entrega dos últimos computadores agora neste confinamento, antes dos miúdos iniciarem a escola à distância. E, portanto, um agradecimento a todas as pessoas, as instituições e as associações, as empresas que também participaram nesta doação. Foi muito importante. Já que referi que o município de Sintra dispõe, para além dos centros de saúde, de 5 polos de vacinação para acelerar o processo de vacinação, e, portanto, com as vacinas em Sintra, iniciar-se-á esse processo esta semana, já com as doses existentes. Não esquecer que nós vivemos um estado de emergência, que nos é pedido o confinamento, e, portanto, se há alguma questão que queira ver tratada com a Junta de Freguesia, não precisa de se deslocar à Junta de Freguesia. A fazê-lo será sempre por marcação, envia um e-mail, liga para marcar, mas deixo-lhe aqui a sugestão para usar o nosso balcão virtual no nosso site e evitar as deslocações à Junta de Freguesia. Também, se conhecer mantemos a campanha do programa Cinto ao Chão, no que respeita à cedência das bilheteiras para o nosso comércio. O comércio agora está encerrado, infelizmente, e, portanto, se houver algum comerciante que nesta fase esteja interessado em ter uma bilheteira, por favor, contacte-nos para podermos fornecer um equipamento desta natureza. Aquilo que pedimos depois é só que faça a sua limpeza. Temos mais de 100 estabelecimentos com este tipo de equipamento. Continuamos consigo, portanto, que está em casa, em confinamento ou em situação de isolamento profilático, tem mais de 65 anos. Continuamos junto de si com o projeto Nós Vamos às Compras por Si. Portanto, ligue-nos para que possamos ir às compras por si, para que não saia de casa, para que se proteja, e deixar esta mensagem de segurança e de alerta, que nós devemos manter o distanciamento social, devemos manter a utilização da máscara, distanciamento social, a utilização da máscara e a higienização frequente das mãos, para que possamos estar em segurança e possamos evitar e eliminar os contágios. Portanto, a todos despeço-me com um grande abraço. As questões que ficarão por responder, e penso que não tenha ficado nenhuma, peço desculpa desde já se assim foi. A sessão já vai longa, normalmente dura 45 minutos, mas de facto tem sido uma participação intensa, e ainda bem que assim é. Obrigado a todos pela vossa participação. Já sabem, encontramos-nos aqui de 15 em 15 dias e estou certo que estarão aqui na próxima sessão, naquela que será a sessão número 70. Bem-aja a todos, saúde e até uma próxima.